Vitória é nossa. A vitória é nossa. Seja glorificado aquele que criou os céus e a terra, o bendito Pai Celestial. Seja glorificado o seu Filho, nosso maravilhoso Salvador. Seu nome é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Campeão dos Campeões, General que jamais perdeu uma batalha, Autor da nossa fé e da nossa salvação, aquele que garante o perdão para o nosso passado, a segurança para o nosso presente e a moradia eterna nas mansões celestiais. Glória ao Senhor. Eu vos cumprimento nesta noite, muito abençoada, muito festiva, muito especial para mim. Eu vos cumprimento com a paz daquele que morreu por nós e ressuscitou e enviou o seu Espírito para estar conosco hoje e sempre. Deus seja louvado por todas as coisas. Como disse no culto anterior, significa para mim mais que um prazer, mais que uma honra. É na verdade um privilégio voltar a esta cidade, estar outra vez nesta tribuna, rever o pastor José Santos, a quem conheço literalmente há 50 anos, e rever também o pastor Silas. Este eu conheço há um pouco menos, mas eu o conheci criança e o vi crescer e desenvolver-se tão brilhantemente na obra de Deus. Esta é uma grande noite, esta é uma noite que o Senhor preparou para nós, para que tiremos dela o melhor proveito, em nome do Senhor Jesus. Como é que Deus está classificando as pessoas que neste final de semana estarão mergulhadas no lamaçal chamado Carnaval? Qual será a opinião de Deus a respeito disto que chamam a maior festa do planeta? Como será que Deus vê essas pessoas? Existem aqueles que estão compadecidos, estão com o coração, na verdade, quebrantado, e gostariam muito de estar sempre orando a Deus e pedindo socorro, clamando por misericórdia, porque são literalmente milhões de almas absolutamente desorientadas, milhões de vidas sem destino, sem futuro, sem paz, sem Deus, sem perspectiva nenhuma de felicidade. Como será que Deus vê? Há outras pessoas também que gostariam que Deus mandasse uma chuva muito pesada, começando no sábado e terminando na quarta de manhã. E até gostariam que houvesse muitas mortes para que Deus mandasse o seu juízo. Primeiro, nós não estamos ainda naquele dia que o Senhor falou no profeta Isaías. Nós estamos naquele ano aceitável do Senhor. Nós estamos no período da graça. E uma das razões porque Deus, na verdade, não tem mandado durante anos a fio juízos pesados, embora Ele mande sinais de sua justiça. Mas sinais de sua justiça são uma coisa, o peso de seu juízo é outra. O peso do seu juízo veio Sodoma e Gomorra e não escapa nada quando vem o peso do seu juízo. Mas muitos escapam quando vem a manifestação da sua justiça, os sinais. Como será que Jesus classifica cada pessoa que estará neste fim de semana, nesse calabouço espiritual? Eu estava lendo a Bíblia e descobri que Jesus contou uma história. E eu chamaria nessa noite a história pelo seguinte título: O homem que possuía o espírito de carnaval. E nós vamos ver isto na Escritura Sagrada. É uma maneira da igreja avaliar o comportamento dessas pessoas, recolher as lições espirituais e nós também nos chegamos mais perto de Deus. Porque à medida que vemos o desequilíbrio, o desacerto, o descompasso das multidões sem Deus, nós devemos ser estimulados dentro de nós mesmos a aumentar a nossa comunhão com Deus. Porque ao contrário do mundo, nós temos futuro. Ao contrário do mundo, nós temos promessa. Ao contrário do mundo, nós temos aliança. E nosso futuro, e nossas promessas, e nossa aliança são vindas da parte do Senhor. Quem dedica, na verdade, uma palavra de gratidão a Deus nesta noite por ter futuro, diga amém. Amém. Por ter promessa, diga amém. Amém. Por ter aliança, diga amém. Amém. Vamos combinar o seguinte, vamos treinar isto aqui e divulgar esta verdade. Eu ficaria muito agradecido se você pudesse compartilhar
a seguinte mensagem para seu irmão ou para sua irmã. Diz assim: olha, eu tenho futuro, promessa e aliança. E você? Dependendo da resposta, eu penso que dependendo da resposta, você já pode começar a fazer o apelo, né? Quem não tiver futuro, nem tiver promessa e nem tiver aliança, agora não esqueça, essas três coisas sustentam a nossa fé. O futuro que nos é garantido, a promessa que nos foi oferecida e a aliança que foi selada. É muito bom ter isto. E quanto ao homem que tinha o espírito de carnaval, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Dr. Lucas, capítulo de número 12. Lucas capítulo 12, vamos ler alguns versículos. Os senhores sabem que existe um verbo na língua portuguesa que só se aplica para dois movimentos deste mundo. O movimento das folhas das árvores, lá nas florestas, ou então o movimento das páginas de um livro por uma multidão. E não se aplica em mais nada. É o verbo farfalhar. É o que a gente ouve quando anuncia um versículo da Bíblia, esse farfalhar aí das folhas das Bíblias. Isso só acontece porque o povo de Deus traz Bíblia. E seria muito triste estarmos num culto sem Bíblia. E seria muito triste, trazendo a Bíblia para o culto, não ter o que fazer com ela. Eu acho que os irmãos se lembram de algum tempo ter ouvido uma visão que um irmão contou. Não se sabe com certeza, não foi investigado bem se foi uma visão, se foi um sonho, mas tinha até áreas de revelação. Esse irmão estava num culto e não sei qual era o dinamismo do culto, que ele então perdeu aquela sensibilidade própria dos que estão acordados, e daqui a pouco ele entrou numa situação assim de dinâmica superior ao natural, ou seja, dormiu. E de repente ele ouviu um gemido. E o gemido se tornava intenso, ele então despertou. E olhando ao redor, não havia ninguém gemendo. Disse: não é ninguém. E então outra vez esteve nos braços do príncipe do sono. E ficou mais um pouco. E daqui a pouco ele ouviu novamente. E disse: alguém está falando. Ele apurou bem o ouvido e viu que não era apenas um gemido, eram palavras. Me abre, me abre, me abre. E quando ele se deu conta, foi ver, era a Bíblia dele que estava falando. Me abre, me abre, me abre, me abre. Há Bíblias que vêm para o culto e ficam gemendo porque não foram abertas. Isso sem falar com aquelas que ficam chorando em casa porque não vieram. Aqueles que têm sua Bíblia gemendo, digam amém. Aqueles que deixaram a Bíblia chorando em casa, digam aleluia. Apenas 79. Glória a Deus. Você vai perguntar se o primeiro culto foi assim. Absolutamente. Deus não fabrica automóveis. Quem encontrou Lucas 12? Amém. Como nós vamos pregar uma mensagem assim muito forte, muito pesada, então a gente precisava de um momento de descontração. Uma mensagem um pouco forte, um pouco pesada. Lucas capítulo 12, nós vamos começar a leitura do versículo de número 16. Quem está falando é Jesus. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoavam ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: que foi que Deus disse? Aqui está a identidade daquele homem. Você não precisa saber o nome dele, basta conhecer a sua identidade, que está o RG daquele homem. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quantos amam a palavra de Deus? Quantos sabem que o que nós acabamos de ler é a palavra de Deus? Curvem suas cabeças, por favor.
Pai nosso que estás nos céus, a ti seja dada a honra, glória, louvor, adoração. A ti pertence a majestade, a soberania, o reino e o poder por toda a eternidade. É uma quinta-feira, à noite, teus filhos decidiram deixar seus lares. Alguns estão vindo diretamente de seu trabalho e estão aqui para ouvir a tua voz. Tua voz, Senhor, é a solução para os nossos problemas. É o desaguadouro, Senhor, onde os rios dos nossos anseios encontram respostas eficazes e definitivas. Tua voz é a chuva que rega a nossa terra, o nosso coração, tantas vezes árido e deserto. Tua voz, Senhor, nos encanta, nos consola, nos conforta e edifica. Tua voz é o eco da tua palavra. Fala por ela para nós nesta noite, através do teu bom Espírito, em nome e por amor de Jesus. E cada um nesta casa sinta-se estimulado a dizer: amém. Aquele homem possuía o espírito de carnaval, como nós veremos um pouco mais tarde. A primeira palavra que Jesus diz sobre aquele homem não tem o menor sentido de censura. A primeira descrição que Jesus faz da vida daquele homem é algo normal e perfeitamente aceitável a qualquer época da vida e na vida de qualquer pessoa. Eu lhes agradeço se manter a Bíblia aberta, porque nós só vamos estar pensando nela e lendo-a. Diz assim o princípio da parábola: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Aqui não há nenhuma censura, aqui não há nenhum problema, não há nenhum pecado em ter uma fazenda. Quem puder ter mais, que as tenha. Não há nenhum pecado também em ser rico. Essencialmente não é um pecado ser rico. Outra coisa que também é muito natural é que, sendo homem rico e tendo uma grande herdade, é que haja produzido. E é uma coisa até agradável saber que produziu com abundância. Isto é um relato natural, isto aqui não tem um conteúdo espiritual, é uma coisa circunstancial que pode acontecer com qualquer vida, inclusive com você. Agora, daí para frente, começa o lado espiritual da vida daquele homem. De maneira que nós vamos separar para sermos justos, para sermos honestos, e não vamos aqui extrapolar os limites da hermenêutica para dizer que globalmente o homem era louco porque era rico. Ele não era louco porque era rico. Ele não era louco porque possuía fazenda. Ele não era louco porque plantava e muito menos louco porque colhia. Nós devemos ter muita sobriedade quando examinamos a palavra de Deus. Nunca devemos dizer que ela diz o que ela não diz, ou interpretar aquilo que não está correto, que não confere com o pensamento original do Salvador que pronunciou a parábola. A parábola era uma forma favorita de Jesus ensinar. Jesus foi o evangelista por excelência, o grande pregador, o ensinador mor de todos os homens, mas ele, na verdade, ele, como um homem de parábolas, ele é absolutamente superável. E ele nos contou esta parábola. Agora nós vamos descobrir por que aquele homem é chamado por Jesus de louco. Quando foi que aquele homem começou a ficar louco? Eu nunca lidei com loucos. Eu tenho outras preferências da vida. E não sei se alguém já conviveu com um louco. Não sei se alguém sabe como uma pessoa se torna louca. Me parece que ninguém fica totalmente louco de repente. Parece-me que vão aparecendo sintomas, vão aparecendo sinais, vão aparecendo evidências. As primeiras evidências de uma pessoa que vai ficar louca é que ela fica muito engraçada. Mas as pessoas não discernem que aquele ar de graça, na verdade, não é coisa simples e deixam passar. Daqui a pouco a pessoa começa a passar do engraçado para o absurdo. Depois passa do absurdo para o anormal. E então, quando se vê, já é loucura. É difícil dizer exatamente quando uma pessoa começa a se tornar louca. Mas talvez nós possamos dissecar esta parábola. Talvez nós possamos contar com a ajuda do Espírito Santo esta noite para entender algumas lições, algumas verdades. E como nós somos uma igreja que quer sempre crescer, como nós somos uma igreja que quer sempre ampliar as suas tendas e estender as suas cortinas, como nós somos uma igreja sempre interessada na evangelização,
Pode ser que um pouco desta mensagem, especialmente no sentido de ajudarmos pessoas que nós conhecemos lá fora, que talvez não estejam merecendo ainda ir para o Pinel, mas são pessoas que já estão começando a apresentar alguns sinais de loucura. Então nós vamos ajudar as pessoas evangelizando e dando-lhes a receita de Deus para que elas não cheguem ao estado cruel, ao estado terminal de loucura. Quais foram os pecados daquele homem? Quais foram os defeitos daquele homem? Quais foram os erros daquele homem? O que foi que fez aquele homem tornar-se louco? Ele não bebeu demais, ele não fumou demais, não foi maconha que o tornou louco, não foi excesso de discotecas que o tornaram louco, não foi o trânsito da Avenida Brasil que o tornou louco, não foi nada disso. Foram outras coisas que tornaram aquele homem louco. Fique com a Bíblia aberta e nós vamos olhar agora os erros, os pecados, as falhas, os enganos, os equívocos daquele homem até ele se tornar louco. Em primeiro lugar, esta noite, se bem se lembram da parábola, e claro que já a sabiam, já a conheciam, se bem se lembram da parábola, vamos recordar, mesmo sem ler o texto, sem relê-lo, vamos recordar que aquele homem que sabia falar, aquele homem que sabia pensar, aquele homem que sabia decidir, aquele homem que tinha senso de organização, aquele homem que sabia plantar, aquele homem que era um bom empresário, aquele homem que tinha auras de sucesso na vida, aquele homem excluiu Deus da sua vida. Isso não pode ser uma questão simples. Isso é uma questão fundamental. Isso aqui é profundo. Não há nenhum problema em ser rico. Mas o problema é que alguns ricos acham que o seu Deus é a sua riqueza. E riqueza não é Deus nem deusa. O problema não é ser bonito. O problema é que algumas pessoas são tão bonitas, são tão belas, que acham que não precisa de Deus, porque Deus é a sua beleza. O problema não é ter amigos. O problema é que algumas pessoas têm amigos tão bons, tão amigos, que acham que não precisam de Deus, porque seus amigos resolvem. O problema não é ser inteligente, mas é que algumas pessoas são tão inteligentes que acham que com a sua inteligência não precisam de Deus. E assim nós começamos a descobrir que não é só aquele homem que começou a ficar louco. Nós começamos a descobrir que hoje há milhões e milhões de pessoas que estão começando a ficar loucas. O homem ou a mulher começa a ficar louco quando ele exclui Deus da sua vida. Porque nenhum homem é sábio se Deus não estiver no centro da sua vida. Fulano tal pode ser um cientista. Fulano tal pode ser um grande filósofo. Aquele outro pode ser um grande intelectual. Aquele pode ter até diplomas de pessoa que é capaz de inventar coisas. Mas a verdadeira sabedoria só acontece quando Deus está em uma vida e fica em cima e a pessoa fica embaixo temendo a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ausência deste temor é o princípio da loucura. Eu quero me congratular com você esta noite de quinta-feira, com esta multidão que lota e superlota esta casa, porque estão as únicas pessoas que nunca serão loucas, porque puseram Deus na sua vida e fizeram o melhor. Aquele homem sabia conversar com a sua alma. Aquele homem sabia comprar e vender. Aquele homem deveria ter muitos empregados ao seu serviço, com os quais falava e aos quais dava ordem para dizer: plante aqui, plante ali, aqui é soja, aqui é cevada, ali é trigo, ali é milho. Isso ele sabia muito bem, sabia conversar com todos, mas não sabia conversar com Deus. Ah, se eu pudesse descer agora desta plataforma e apertar a mão de cada pessoa que está aqui e dizer: parabéns, você é um sábio, você sabe conversar com Deus. Nosso Deus não é aquilo que muitos dizem, que muitos imaginam, que muitos proclamam, um Deus inatingível. Eu sei que eu não posso neste momento subir como eu estou aqui até Ele, mas não tem problema, Ele desce até mim, Ele está aqui esta noite.
Eu proclamo a presença de Deus neste santuário esta noite para te ajudar, para te amar, para te fazer promessas, para cumprir promessas, para renovar alianças, para te curar, para te batizar com o Espírito Santo, para te fortalecer, para te ajudar. Eis que a mão desse Deus não está encolhida, que não possa ser estendida. Se aquele homem estivesse aqui nesta noite, ele não ficaria nesta reunião. Ele não tinha tempo para ficar em reunião como esta. Ele só teria um segundo para passar aqui. Ele entraria por uma porta, sairia pela outra. E a única coisa que ele ouviria não seria uma pregação, não seria uma ação. Ele só ouviria uma palavra: louco. Só dá tempo ouvir esta palavra: louco. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, aqueles dias dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O apelo de Deus esta noite para você é que você nunca se desvie, jovem. É que você nunca se desvie, meu irmão e minha irmã. O apelo de Deus para você esta noite, meu amigo: venha para Jesus hoje. Entregue o seu coração para Jesus hoje. Não seja louco de excluir Deus da sua vida. Deus não está implorando um lugar no seu coração, porque Deus não depende disso, mas Ele está batendo gentilmente a porta e dizer: se quer ser feliz, eu entro. Se abre a porta, eu entro e ainda faço uma ceia, e nós vamos ser juntos. Quer ser feliz? Me dá lugar. Um Deus que bate a porta de um pecador só pode ser um Deus gracioso, só pode ser um Deus extraordinário. Como é que aquele homem não pensou neste Deus? Aplauda este Deus a quem você ama e tanto admira. Primeiro pecado daquele homem, primeiro sintoma de loucura. Primeiro sintoma de loucura: esqueceu-se de Deus. Deus é superior aos nossos melhores amigos. Deus é superior a todas as riquezas. Deus é superior a todas as joias deste mundo. Todas as minas de ouro e diamante deste mundo, se pudessem ser acumuladas num só lugar, e viesse alguém para fazer uma avaliação, aquilo seriam centavos, comparando com o valor do nosso Deus, com a grandeza do nosso Deus, com a sublimidade do nosso Deus. Não ponha Deus em estado de comparação com nada e com ninguém. Deus não é fator de comparação com nada. Deus é sublime, Deus é extraordinário, Deus está acima, Deus é soberano. Deus é Deus, e nós não abrimos mão dele nem nesta noite e jamais. Segundo sintoma de loucura daquele homem foi que, além de excluir Deus da sua vida, ele isolou sua família de si e dos seus negócios. Os senhores sabem que este foi o grande pecado de Ló. Quando observamos a vida de Ló, a gente está inclinado a fazer um sermão para tirar o couro da mulher de Ló. Mas às vezes a gente se esquece que a mulher de Ló ficou naquele estado por causa de um varão, de um homem, de um marido que não se lembrou dela. Nós estamos muitas vezes preparados para dizer coisas terríveis sobre a mulher de Ló, mas esquecemos que quando Ló escolheu o caminho para onde devia seguir, ele olhou para aquelas planícies de Sodoma, achou-as parecidas. Isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Achou-as só parecidas. Achou-as parecidas com aquela direção do jardim do Senhor, e não pensou nem na sua esposa e nem nas suas filhas, e escolheu aquele caminho por vontade própria. O homem que exclui sua família dos seus negócios, o homem que exclui sua família dos seus pensamentos, o homem que exclui sua família dos seus projetos, o homem que exclui sua família dos anelos mais interiores do seu coração, este homem não tem futuro, este homem não tem perspectivas de felicidade. Por isso que a Escritura Sagrada diz que a decisão de Josué foi esta: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Se você é um marido, se você é um chefe de família, eu peço a você que traga sua esposa para mais perto de você, traga sua família para mais perto de você, e antes de pensar nos seus negócios, pense na sua família. Antes de pensar no seu dinheiro, pense na sua família. Dinheiro, parece-me, se eu não estou enganado, existe em qualquer banco por aí. Agora a família é só na sua casa, é esta que Deus lhe deu. Aquele homem não tinha lugar para Deus, e não havendo lugar para Deus, como haverá lugar para a família? Porque Deus é quem nos inspira a amarmos a família. É Deus que criou a família, Deus que estabeleceu a família. Toda pessoa que é alienada de Deus é igualmente alienada da família. Todo bom crente tem um sinal, ele está sempre desejoso de levar sua família para tão perto de Deus quanto ele mesmo tem estado. Senhores, pergunta o carcereiro de Filipos, o que é necessário fazer para me salvar? E Paulo olha para o carcereiro, mas se lembra da família dele, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quantos podem esta noite dizer amém? É o seguinte, os celeiros são meus, o rebanho é meu, a soja é minha, o milho é meu, se for no sul do Brasil, o aipim é meu, se for no Nordeste, a macaxeira é minha, e se for lá no Rio Grande do Sul, o chimarrão é meu, e se for no Rio de Janeiro, a feijoada é minha. Aqui, o caso é meu, é minha. O que era que... Qual dos seus bens pertencia à sua esposa? Nada. Qual dos seus bens pertencia aos seus filhos? Nada. Meu irmão e minha irmã, é um sintoma de loucura quando nós começamos a dar aos nossos bens e às circunstâncias materiais uma honra e uma consideração maior do que estamos dando à nossa família. Quantos recebem isto da parte do Senhor? Podem dizer amém. O terceiro sintoma de loucura daquele homem, já que ele alienou-se de Deus, já que ele distanciou-se do Criador, já que ele não tem a menor consideração à família, alguém tem que ocupar o lugar. E agora você vai naturalmente pasmar de terror diante desse homem que já está dando aqui sinais de loucura. Daqui a pouco vai estar espumando. Pois bem, esse homem agora não crê em Deus, Deus não está na sua vida, não liga para a família, é só ele. Se Deus não está presente em sua família, então ele não vai fazer como o filho pródigo, gastar o dinheiro com os amigos, porque é a única coisa a qual ele está evitando. Porque o homem realmente, aquele era seguro, aquele é o antipródigo. Muito bem, então ele está agora fazendo o seguinte: é tudo para mim. E o terceiro erro, o terceiro pecado, o terceiro grande engano daquele homem foi tornar-se o centro da sua própria vida. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver quantas vezes aquele homem usa oculta ou claramente o pronome eu. Vamos agora ver que desastre. Você está com a Bíblia aberta, diga sim. Se você não trouxe Bíblia, diga nunca mais. Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá, estão prontos? Versículo de número 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Aqui já está oculto o eu, não é? Que farei? Que farei, quem é? Qual é o sujeito dessa pergunta? Eu. O que eu farei? Muito bem. Então anote, número 1. Agora vamos número 2. Não tenho. Quem é que está oculto aqui? Eu não tenho. Não tenho de recolher os quê? Os meus. Já é a terceira vez. Num versículo só, 3 vezes. Isso não é egoísmo. Egoísmo é mais barato. Isso aqui é egocentrismo. Muito bem, daqui a pouco vai ser egolatria. Vamos para o verso número 8. E disse, o que é que ele disse? Farei isto. Quem farei? Eu. 4ª vez. Vamos para frente. Derribarei. Quem derribarei? Eu. Vem a 5ª vez. Derribarei o quê? Os meus. Já vem a 6ª vez. E farei o quê? Edificarei. Vem a 7ª vez. Outros meus. E ali farei o quê? Recolherei. Quem? Eu. Já vem a 8ª vez. Recolherei todos o quê? As minhas. Novamente eu. Minhas novidades. E o que mais? E os meus bens. Que número já estamos? 10. Ok, ainda tem mais. E direi a quem? A minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. O número 10 é o número das experiências humanas na Bíblia. É no número 10 que o homem é provado. Se é para obedecer, são 10 mandamentos. Se é para testar a capacidade de esperar Jesus, são as 10
virgens, e assim por diante. Ele diz 10 vezes, num trecho de 3 versículos, o homem fala 10 vezes, eu. Mas está muito feio, só eu vou variar. Não, está muito feio isso. Meu. Não estou gostando disso, eu tenho que mudar isso. Minha. Não, isso está uma cantiga muito esquisita. Mudar. Meus. Bom, então é eu e meus e minhas. Meus amados irmãos, algumas coisas que nós podemos ouvir da palavra de Deus, que certamente poderão não somente nos ajudar, mas poderão ajudar as outras pessoas. Quanto por cento Deus está ocupando da nossa vida? Qual o espaço que Deus está recebendo? Que porção de nosso tempo estamos oferecendo a Deus? É claro que você já disse umas 4 vezes esse banco, aleluia, glória a Deus que eu não me pareço com este homem louco, glória a Deus. Porém, quanto tempo você está dando para Deus? Há pessoas que não podem vir à igreja durante a semana, porque estão muito ocupadas, e aproveitam já que estão muito ocupadas durante a semana, então elas descansam durante o domingo, mas elas sem falta virão ao culto no dia de Natal. Essas pessoas não têm tempo nenhum para Deus. Há pessoas que dizem, eu tenho que ler a palavra de Deus hoje, haja o que houver, eu lerei a palavra de Deus. E há muitas coisas, mas algumas não podem ler a palavra de Deus, porque precisam saber a atualização do grande irmão. Outros que não podem estar vindo à casa de Deus, porque precisam ver programas que são, segundo eles, são realmente fantásticos. Outros não têm tempo para ver a igreja, porque estão chechando, e assim por diante. A verdade é que há muitas coisas que nos impedem de estar na casa de Deus. Me diga uma coisa, qual é o tempo mesmo que você está dando para Deus? Se o Espírito Santo agora se transformasse em uma pessoa física, como eu estou nesta tribuna, e fosse um inquiridor, e saísse de banco em banco aqui, perguntando, quanto tempo de crente? Não é que ele não saiba, é só para a pessoa confessar, 10 anos, quantas vezes já leu a Bíblia? Deus, já estou em Levítico. Se o Espírito Santo viesse esta noite fazer uma enquete aqui, quantos anos tem de evangélico? Deus, eu sou novo crente, só tenho 38. Quantas vezes lê a Bíblia? Eu não consigo passar das crônicas, Deus, aquele é indigesto, é tanto nome esquisito. Nós não temos tempo para Deus, ou nós temos tempo para Deus. Tu nunca serás forte se tu não tiveres tempo para Deus. Tu não vencerás a demônio algum se tu não conheces a palavra de Deus. Porque o único canhão que derrota Satanás, a única pistola que fere o diabo, a única metralhadora que assombra o inferno é esta de 2 polegadas. Está escrito, 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 está escrito. Aleluia! Aleluia! O egoísmo está levando as pessoas para a morte. O egocentrismo está levando as pessoas para a egolatria. E a egolatria é uma forma de idolatria. Esta noite Deus diz: meu filho, quero mais do teu tempo. Eu quero que você compreenda. Você não vai mais... Esse pastor só se vê depois que muda, que a amendoeira florida aparece acima do pescoço, então eles começam a ficar com essas coisas antigas. São muito antigas mesmo, são do tempo de Deus. Muito bem, mas eu quero que você compreenda uma coisa. Haverá sempre estratégias do inimigo para roubar o seu tempo e para impedir você de estar em comunhão. Muitos crentes que eram habituados a orar, e que falavam com Deus e gemiam na sua presença, já não fazem mais, porque estão orcuteando no lugar de orando. Há muitas estratégias do inimigo para roubar você da presença de Deus. E o que Deus está dizendo é o seguinte: ninguém fica louco de repente, vai começando a ficar louco pouco a pouco. Primeiro exclui a escola dominical, depois exclui o culto de domingo à noite, depois exclui o culto da semana. Vigílias, isto era coisa do século passado.
e etc, etc. Eu quero glorificar Deus porque vocês estão aqui em pé na casa de Deus esta noite. Sabe o que Deus está dizendo para vocês que estão sentados, para vocês que estão em pé? Meus filhos, tudo pode acontecer com você, mas eu garanto uma coisa, vocês nunca serão loucos. Vocês nunca serão loucos. Vocês nunca serão loucos. Aquele homem se tornou louco porque ele se tornou egocêntrico. Quantos compreendem que isto é verdade? Eu queria pedir a gentileza que é um dos pastores, se não se aborrece comigo, pode me dar uma pequena ajuda aqui? Pode ser? Por favor. Eu queria pedir a sua gentileza por isso numa mão. Ok, numa mão. Ok. Isto aqui por noutra mão. Por gentileza, amado, o que é isso que o senhor tem na mão direita? Uma garrafa d'água. O senhor tem certeza? Ok. Isso não é um livro? Olhe bem, vê. Isso não é um livro? É um livro. Não, é um livro ou uma garrafa d'água? É um livro ou uma garrafa d'água? Ok. O que é isso? Fica meio louco. É um livro. Não, isso aqui é uma garrafa de água. Isso não é uma garrafa de água? Não. Qual que é o livro? Qual que é a garrafa d'água? O senhor nunca vai confundir-se? Livro é livro. Livro é livro. Água é água. Muito obrigado. Aquele homem começou a ficar louco quando ele não sabia distinguir as coisas. Hein? Ninguém sabe aonde eu vou chegar agora. Não tem uma pessoa, acredito que não há uma pessoa que saiba o próximo passo que vem. Mas é pesado, o pastor Silas. Quando uma pessoa começa a ficar louco, não faz mais a diferença entre verde e amarelo. Afinal de contas, ambos estão na mesma bandeira. Quando a pessoa começa a ficar louco, não sabe mais a diferença entre grande e pequeno. Sabe quando uma pessoa começa a ficar louca, ela não sabe mais a diferença do natural e o espiritual. Ela não sabe mais a diferença do divino para o humano. Qualquer louco pega a Bíblia e diz é um livro qualquer. E pega um romance aí de um louco e diz é uma obra extraordinária. Isso é loucura. Qualquer louco olha e diz, mas que coisa, que paredes bonitas. Esse plástico é o melhor que existe na Alemanha. Coisa de louco. Onde é que tem plástico nessa parede? Os loucos não distinguem as coisas. Você já chegou? Já alcançou? Já está quase. Já alcançaram onde eu quero chegar? Já alcançaram onde eu quero chegar? Ele perdeu a capacidade de discernimento. Isto é muito sério. Quando seu filho jovem chega em casa e diz que aquela música satânica é a mesma coisa que o hino, eu acho bom você correr aos pés do Senhor, porque tem algum sintoma de loucura. Quando a pessoa não sabe mais a diferença entre o diabo e Deus, as coisas já estão terríveis. E já tem loucura aí. Aquele homem foi criado por Deus com espírito, alma e corpo. E alma é uma coisa, e corpo é outra coisa. Quando ele começou a ficar louco, ele não sabia mais a diferença de corpo para alma. Virou e disse para a sua alma, come. Porventura a alma gosta de hambúrguer? Porventura a alma come feijoada? Mas que louco! Já estava, o processo de loucura estava adiantado. Vocês estão compreendendo o que é loucura? Quando a pessoa está louca, na meia loucura, na metade do caminho para enlouquecer, já não distingue mais as coisas. Aquele homem no seu caminho, na sua jornada de loucura, ele começou a não distinguir as coisas. Ao invés de dizer assim, estômago come, está normal. Isso não é coisa de louco, qualquer um de estômago come. Estômago bebe, corpo, coluna, te deita aí. Agora, alma, bebe, alma tomando Guaraná, alma tomando Pepsi ou Coca, eu não sou a favor de nenhuma e nem contra, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Esta noite, você que está aqui, você sabe a diferença entre o bem e o mal? Esta noite, você que veste a casa de Deus, você sabe a diferença entre o certo e o errado? Esta noite, para você, uma pessoa que está dizendo que esta alteração de vida na área sexual, que isto é uma coisa comum, você acha que a pessoa está certa? Você não acha isso loucura? Aquele homem disse para a sua alma minha, tens de depósito muito bem. Depósito? Soja para a alma?
Soja, a alma não gosta de soja. A única comida que satisfaz a alma é a palavra de Deus. A única comida que satisfaz a alma do homem é esta: o Senhor é meu pastor. A única comida que satisfaz. Os senhores sabem que tem cantina aí fora. Os senhores sabem que se vende sanduíche aí fora. Os senhores sabem que se vende refrigerante aí fora. Os senhores sabem que tem restaurante. Mas os senhores não estão lá agora, porque os senhores não são loucos para na hora do culto estar comendo sanduíche. Os senhores sabem que corpo é corpo e alma é alma. Agora é a hora da alma. Aquele homem excluiu do seu calendário, da sua agenda, do seu programa, do ordenamento da sua vida, ele excluiu o tempo da sua alma, confundiu, fez uma confusão total, e ele não ofereceu à sua alma nada que a sua alma gosta. A alma não dorme, a alma não repousa em colchão Probel, a alma não se deita em colchão Ortobon, a alma só se deita nos braços de Jesus. A alma só descansa no refrigério do Evangelho. Este, onde está expondo a tua agora, e ela está toda alexandrina, dizendo: obrigado, meu dono, obrigado, fica mais. Não deixa eu terminar o culto agora, não. É isso, aquele homem estava louco. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus Cristo, eu vou lhe dar 30 segundos para isso. Eu vou pedir a você que, para provar que você não tem nada com aquele louco, eu quero pedir que você fale um pouquinho com a sua alma agora. E é claro que você não vai, um momentinho, quando eu terminar aqui, eu vou comprar um pastel. O que é que você diria para a sua alma nesta noite? Se você tem uma mensagem certa para a sua alma, e agora, pela primeira vez na história da sua vida, quantos anos você é crente? Pela primeira vez na história da sua vida, você vai ser submetido a um teste de loucura, para saber se é ou se não é. O que é que você queria dizer para a sua alma nesta noite? Diga agora, por favor. Bata no peito e diga: alma, o que é que você diria para a sua alma? Aquele me bateu no peito e disse: alma, tem comida. Sai daqui, nós vamos para os espetos. Amanhã já está marcado, é no chão de barro. No outro domingo é no fogo de chão. No outro domingo nós vamos lá para o... Ainda tem aquele ali... Como é que chama? Porcão, outro meu porcão. Alma, porcão para alma. Alma não gosta de porco, alma gosta de cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que Deus está falando isso com você? Porque vai acontecer um maravilhoso fenômeno esta noite. Vai acontecer, vai. Eu posso garantir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouça o que eu vou lhe dizer. Por causa da palavra de Deus nesta noite, você vai sair daqui mais crente. Você vai sair daqui mais crente. E sabe também com quem Deus está falando? Com um desviado que esteja por aí, que está dando lixo para a sua alma. Para de dar lixo para a tua alma. Vem dar para ela o manjar que ela gosta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro. É isso que a alma gosta, é isso que a alma bebe. Vem dar água da vida para a tua alma. Vem chorar na casa de Deus para que o Senhor console a tua alma. O Senhor agora vai dar-nos uma pequena, mas de grande efeito, uma pequena sessão de refrigério para a alma. Todas as almas agora recebam refrigério do Senhor, consolo do céu. Alegra a tua alma, o Senhor é teu Deus. Alegra a tua alma, o Senhor é fiel, fiel, fiel. O que é que a tua alma gosta? A tua alma gosta quando o teu corpo vem e se senta aí. O que a tua alma gosta é que o teu corpo fique sentadinho. Não me incomoda agora. E não sai daqui não, que eu estou bem. Aí vem alguém, não é irmã Raquel Melo, vem alguém e diz assim: tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. É isso que a tua alma gosta. É isso que a tua alma precisa. É isso que está fortalecendo as cordas do teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Você sabe, quando algumas pessoas da igreja, durante o culto, por alguma circunstância, e começam assim a chorar aquele quebrantamento, alguém diz, os ímpios, que isso que está passando mal? Passando mal. O choro da alma é o deleite do espírito. Quando você chora, você está dizendo, achei uma já. Quando você chora, você está dizendo, oh, churrasco de felicidade, coisa maravilhosa, coisa linda, alimenta a tua alma. Agora o que acontece é que muitas vezes esta onda, estes modismos que aparecem no mundo lá fora, às vezes o inimigo quer introduzir disfarçadamente e distorcidamente na igreja. Todo mundo sabe. Aqui no Brasil nem tanto, mas eu vivi os últimos 7 anos nos Estados Unidos, é uma coisa louca, louca. De cada 10 pessoas que a gente encontra, 11 estão fazendo dieta. De cada 10 que a gente encontra, 11 estão fazendo dieta. Tem mais um lá que a gente não viu, que também está fazendo. Dieta para cá, dieta para lá, e dieta, e dieta. E os que não fazem, não, eu não faço dieta, eu nunca fiz. O que você faz? Faço regime. Ok, estou assim. Agora escute. E o pastor, o senhor é contra, a favor de dieta? Eu? Dieta? Para mim, nem a favor, nem contra. Muito pelo contrário. Você não sabe onde eu quero chegar, mas eu vou chegar. Sabe o que o inimigo está querendo fazer com a igreja? Ele está pegando essa onda de dietas. Ele está pegando essa onda de regimes. Ele está pegando esse espírito de pré-anorexia. Ele está pegando essa onda de cintura fina. E está pondo na igreja e diz, aproveita. E aproveita e dá jejum para a tua alma também. Aproveita, faz um regime para a tua alma. Para de ler a Bíblia. Aproveita, faz uma dietazinha. Tu está lendo demais. Salmo 119, ninguém aguenta. Para. Eu quero que você compreenda esta noite. O Senhor Jesus está te pedindo que tu nunca esqueças a tua alma. E atendas o que está escrito no livro de Deuteronômio. Guarda bem a tua alma. Guarda bem. Aquele homem ficou louco, porque ele não distinguiu, ele não soube, ele perdeu de saber a diferença entre corpo e alma, e começou a dar sabugo para a sua alma e milho para o seu espírito. As duas coisas são pecaminosas, ou pelo menos são terrivelmente esdrúxulas. Vamos ver o próximo erro do homem. Agora, ele já está louco. A essa altura, depois está louco, aí não tem mais paradeiro. Vamos ao próximo erro, ao próximo pecado. Foi a prioridade falsa que ele estabeleceu na sua vida. Aí foi escândalo, aí foi demais. Isso é o seguinte, o louco, eu tenho que ser organizado. Pastor Adinel, Francisco de Souza, eu tenho que ser organizado. O homem tem que ser organizado, de manhã tem que fazer uma coisa. Mas isso é um perigo. Eu ouvi falar de um homem que ele tinha complexo de organização e disse, não, toda a minha vida é organizada. Eu já programei. A noite é para dormir, o dia para descansar. Então, e aquele homem estabeleceu uma prioridade. E eu vejo aquele homem pondo uma louçazinha assim, e pôs um quadro de giz assim na parede, e diz, prioridades minhas, desse homem de sucesso, desse famoso fazendeiro, minhas prioridades. Número 1, descansa. Irmão, isso não é prioridade, mas isso é número 2. Número 1, trabalha. Número 2, descansa. Descansar de quê? Não trabalhou. Tá vendo? Tá louco. O item número 1 da agenda daquele homem era essa. Bom, eu tenho que acordar de manhã, então o que é que eu vou fazer hoje? Número 1, descansar. O que é que você fez de noite, rapaz? Vocês estão vendo? Isso está na Bíblia. Eu estou fora da Bíblia? Eu estou fora da Bíblia? Isso não é o que está na Bíblia? Esse homem era louco. Agora você vai ver porque foi que Deus chamou esse homem de louco. Primeiro disse, mas como descansa? Como descansa se não trabalha? Então primeiro item, descansa. Agora, número 2. Vocês estão com a Bíblia? Número 2. Um absurdo. Mas um absurdo, um louco. De 8 às 11, eu descanso. De 11 a 1, eu como. Mas peraí. Bom, vamos ver logo. E de 11 às 3, bebo. O homem que possui o espírito de carnaval.